Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que estejam gostando. E hoje nós vamos falar sobre preconceito e discriminação. É um tema que já vem sendo debatido no mundo há muitos anos. É um estigma da sociedade e da humanidade. E infelizmente, a nossa sociedade brasileira está aceitando com muita naturalidade desde a última polarização política. Eu quero começar o vídeo contando uma história que eu vivi no Rio de Janeiro há uns 3 anos atrás. Eu estava na casa de um grande amigo meu, estava no apartamento dele, e ele começou a falar sobre preconceito e falou: cara, eu estou me livrando de todo tipo de preconceito. E eu falei com ele: eu não tenho preconceitos. Só que, no mesmo momento, eu realmente acreditava que eu não era uma pessoa preconceituosa e que eu não tinha preconceito. E naquele momento a gente desceu do apartamento dele em Copacabana e tem muito mendigo na rua lá em Copacabana. E o mendigo estava bem perto da portaria do prédio dele e veio me pedir dinheiro para comprar comida. E eu nem olhei na cara do mendigo, eu ignorei o cara e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: cara, eu acabei de falar que eu não tenho preconceito. E eu percebi: cara, será que eu fui preconceituoso? Porque na verdade eu tinha pensado: cara, eu vou dar dinheiro para esse morador de rua e ele vai comprar droga, ele vai comprar álcool. E aí a gente saiu rapidamente. Quando tava voltando, isso era noite, né? Eu comprei um hambúrguer do outro lado da rua e dei pro mendigo. Ele comeu numa voracidade muito grande, ele comeu na minha frente. Na hora ele comeu. Então eu cheguei na conclusão que ele não estava blefando, e eu que tinha sido preconceituoso. Eu tive isso comigo e a partir disso eu comecei a refletir sobre o assunto, certo? Outro fato que me marcou foi um dia, recentemente até, eu estava conversando com alguns amigos e um deles é um cara culto, formado. Ele veio me dizer o seguinte: ele falou: olha, eu achei um absurdo que eu tive que preencher um formulário, eu não lembro se era de uma empresa, o que era, de uma entrevista que ele ia dar. Ele falou: eu fui preencher um formulário e lá tinha sexo masculino, feminino e outros. Ele falou: cara, eu me senti ultrajado por ter que preencher e na opção ter lá outros, sendo que geneticamente só existe masculino e feminino. E eu pensei: gente, mas isso não tem nada a ver, isso tem mais a ver com respeito. Respeito ao próximo e aceitar as diferenças. Não interessa se geneticamente são dois, embora isso tenha sido debatido até na comunidade científica. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu fiquei também com esse negócio na cabeça. Então eu resolvi gravar esse vídeo sobre preconceito. E vamos lá. O conceito de preconceito é o seguinte: preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ou seja, sem reflexão. A pessoa ela tem um sentimento baseado em aparência, baseado em algo superficial. E também é um sentimento hostil assumido em consequência de generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. É um tipo de intolerância. E discriminação, o conceito de discriminação ele é mais profundo. Discriminação é a conduta. Se o preconceito ele é opinião ou sentimento, ele é pessoal, ele é interno, ele é internalizado. Enquanto que a discriminação é algo externo, você pratica a discriminação contra uma pessoa. Então a discriminação ela é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e infundada. Ou seja, no Brasil, a discriminação é crime, no Brasil e no mundo. Enquanto que o preconceito, não tem como você mensurar ele, que é algo interno. Mas, pessoalmente, eu acredito que a gente tem que se livrar dos preconceitos, porque é algo irracional. O preconceito, ele tem relação com não aceitação do próximo. É algo mais, digamos, é um tipo de pensamento, né, sem fundamento, que eu acredito sinceramente que a gente deve se abster desse tipo de pensamento. Eu vou ler aqui o que a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Social de 1966 falava, né? Em 1966, após o mundo ter vivido duras consequências de
do preconceito, discriminação, o apartheid, a perseguição dos judeus, o mundo resolveu parar e falou, não, vamos ver aqui. Vamos criar uma convenção internacional para que todos os países do mundo criminalizem condutas discriminatórias. Então, em 1966, a maioria dos países do mundo assinaram esse tratado. E a legislação brasileira, ela começou a ter como conduta criminosa a discriminação sexual por portadora de deficiência, por raça ou cor, em 1989, um ano após a nossa Constituição. Foi feito pelas leis 7.853 e 9.029. A 7.853 de 89, ela previa o crime racial, de injúria racial, enquanto que em 95 foi criminalizado a discriminação contra a pessoa portadora de deficiência. Então vamos lá. Na União Europeia, o racismo e a discriminação foi criminalizada no mesmo ano de 1966. Porém, houve um grande avanço no ano 2000, em que em toda a União Europeia, todo tipo de forma discriminatória, seja ela por idade, deficiência, orientação sexual, religião, passaram a ser tipificadas como crime. Então agora eu vou falar sobre as consequências da discriminação no mundo, né? O que o mundo já viveu, os impactos negativos da discriminação. Primeiramente, a gente teve discriminação religiosa no mundo. Isso aí desde a Idade Média, a Idade Antiga, pessoas eram queimadas por suas opções religiosas. Existiu o Tribunal da Inquisição, que a pessoa simplesmente, por considerar uma ideia distinta da igreja, ela já era torturada, ela já tinha sua vida tirada. Após isso, nós tivemos na Segunda Guerra Mundial o antissemitismo, que foi a perseguição dos judeus pelos nazistas. Isso daí cabe um vídeo inteiro para falar sobre isso, e eu acredito que a maioria de vocês já sabe no que consistiu. Levou à morte de milhões de judeus só na Alemanha nazista. Tivemos também as cruzadas religiosas, que também eram fundadas na intolerância religiosa, e muita gente teve a vida ceifada. Tivemos também na África estados racistas, a África do Sul, por exemplo, com a política do apartheid, em que o próprio Estado ele legalizava e praticava o racismo, onde um branco não tinha os mesmos direitos civis de um negro. E aí vem a história de Nelson Mandela. Eu não vou entrar em detalhes porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre o apartheid e sobre a história e as ações de Nelson Mandela na África do Sul. Tivemos também uma segregação racial nos Estados Unidos, conhecido também como apartheid americano, em que os negros eram extremamente discriminados, não podiam frequentar os banheiros de pessoas brancas, não podiam frequentar os mesmos estabelecimentos. Vários restaurantes nos Estados Unidos tinham placas: não servimos pessoas de cor, não servimos negros, no color served. Era inimaginável. Isso daí nem foi tão antigo. Tem 30 anos, 40 anos atrás. E a sociedade norte-americana, até hoje colhe os frutos os frutos malditos, né, dessas práticas discriminatórias. Como todos sabem, recentemente o movimento Black Lives Matter, onde foi assassinado um jovem nos Estados Unidos, também não vou entrar em detalhes, mas a sociedade americana segue sendo racista até hoje. Dessa segregação racial nos Estados Unidos, quando o Estado americano passou a combater, surgiu alguns movimentos supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan e outros movimentos supremacistas, que praticam pesadamente a discriminação como seus princípios. Outra consequência pesadíssima da discriminação na humanidade foi a escravidão. Essa dispensa comentários. Foram milhões de vidas perdidas, milhões de pessoas escravizadas. Eu até recomendo que vocês assistam o filme 12 anos de escravidão. Eu acho que tem até no Netflix, um filme muito bom. E vocês vão sentir um pouco o drama de como era a escravidão. As pessoas eram torturadas, levavam chibatadas, eram obrigadas a trabalhar dia e noite para o seu dono, né? Porque a pessoa negra era tido como inferior e como propriedade de pessoas brancas.
Atualmente tem a misoginia, que para quem não sabe é o preconceito contra as mulheres, que está tema de muito debate na atualidade, né? E ainda hoje existem homens que julgam as mulheres inferiores. Aí a gente já parte para o machismo, uma falsa sensação de que a mulher é inferior e outras coisas. O racismo, né, eu já falei, e no Brasil ele está extremamente incorporado na população. Não é à toa que até hoje o Brasil colhe frutos negativos da escravidão. Até hoje a população negra tem indicadores sociais mais desfavoráveis que os brancos. A população negra ela é mais pobre que a população branca em geral, sofre preconceito diariamente e a sociedade tem cada vez mais naturalizado e ignorado esses tipos de práticas que são abomináveis. Temos também discriminação religiosa até hoje, xenofobia é muito importante da gente relembrar também. Xenofobia é a discriminação de uma pessoa em virtude de sua origem. Dentro do Brasil a gente tem xenofobia. O pessoal do Sudeste, às vezes, tem certo preconceito contra o pessoal do Nordeste, contra o pessoal do Sul. E é sempre um preconceito sem fundamentação alguma. Geralmente, quem tem preconceito contra o Nordeste nunca foi no Nordeste, que é uma região maravilhosa, que eu amo o Nordeste. Então a xenofobia não faz sentido nenhum. E também segue para reflexão e provavelmente eu quero fazer outro vídeo falando sobre xenofobia. Temos também a discriminação por classes sociais. Muita gente sofre preconceito diariamente simplesmente por ser pobre, né? A sociedade ela estabelece um padrão de beleza, um padrão social aceito e passa a discriminar sem fundamentação alguma a pessoa por ser pobre, por ser gordo, por por suas características físicas, dentre outros, né? Então, como conclusão, após eu ter explicado um pouquinho, né, uma pequena pincelada sobre a discriminação e sobre o preconceito, eu quero fazer uma conclusão que é o seguinte: se pelo menos uma pessoa que está assistindo esse vídeo tiver a reflexão, a autoconsciência de pelo menos tentar se livrar de formas preconceituosas que são extremamente danosas para a sociedade, eu acredito que o objetivo desse vídeo já está totalmente concluído. Então, vamos lá. E o que eu recomendo é que as pessoas respeitem as diferenças, pois isso é fundamental para uma sociedade saudável, justa e democrática. Afinal de contas, todos somos minoria. Você pode achar que você é a maioria, porque talvez você seja branco, seja hétero, more num bairro bom, porém se você estiver deslocado em um contexto onde só tem milionário, você pode sofrer preconceito pela sua condição social, pela sua classe social. Se você, na condição de brasileiro, pode sofrer preconceito nos Estados Unidos, por exemplo, por ser latino, xenofobia. Todos nós somos minorias. Todo ser humano é único. Você não é igual a ninguém. Eu sou único, não sou igual a ninguém. Na condição de único, todos somos minoria, uma minoria singular. Então não faz sentido nenhum praticarmos atos discriminatórios e nem ter pensamentos discriminatórios ou preconceituosos. Então você se livrar disso tem a ver com aceitar as diferenças, com ser um cidadão mais generoso e ligado nos aspectos sociais e nas diferenças. Isso é fundamental para o crescimento pessoal, certo? Então o vídeo foi isso, eu espero que tenham gostado, espero que acompanhem o meu canal, se inscrevam, curtam os vídeos e compartilhem e comentem. Fala aí nos comentários o que você acha sobre o tema, se você já sofreu discriminação, se você já presenciou alguma forma de discriminação. E eu ainda lembro eu ainda quero lembrar uma última coisa. Primeiro vão os negros, depois perseguem os judeus, depois perseguem os protestantes, depois os pobres, até que um dia cheguem em você. E quando chegarem em você, ninguém vai te defender. Pense nisso.
Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima.